eu sou a professora Luciana, do Instituto Federal do Paraná, e hoje nós vamos falar de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Por que a gente vai falar sobre isso? Né? Nós já vimos o que é razão, vimos o que é proporção, e nós estamos encaminhando para ver regra de 3 simples e composta. Para a regra de 3 simples e composta, nós vamos utilizar a proporção. E também vai ser fundamental a gente identificar quando duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcional, para que a gente monte a proporção de forma correta. Bom, então vamos lá. Bom, então vamos ver aqui um exemplo de grandeza diretamente proporcional, tá? Suponhamos que eu tenha comprado 1 quilograma de um produto e que o preço do quilograma do produto é R$6. Então, se eu comprar 2 quilogramas do produto, então é claro que eu vou pagar 2 vezes 6, R$12. Se eu comprar 3 quilogramas do produto, eu vou pagar 6 vezes 3, R$18. Então, aqui eu tenho uma grandeza diretamente proporcional, né? Então, quando eu comprei o dobro, o preço que eu paguei também foi o dobro. Quando eu comprei o triplo, o preço que eu paguei também foi o triplo. Bom, então a gente fala que duas grandezas são diretamente proporcionais quando, aumentando-se uma delas, a outra aumenta na mesma razão. Ou seja, quando aumenta uma delas um certo número de vezes, a outra também aumenta esse mesmo número de vezes. Ou também, quando, diminuindo-se uma delas, a outra também diminui na mesma razão. Bom, uma coisa que eu queria que vocês notassem aqui, né, entre essas duas grandezas, né, o quilograma do produto e o preço, que quando a gente divide o preço pelo quilograma, 6 por 1, isso dá 6. Quando a gente divide o 12 por 2, isso também dá 6. E quando a gente divide o 18 por 3, isso também vai dar 6, tá? Então, nós temos aqui proporções, né? E a constante 6, ela é chamada de constante de proporcionalidade. Então, isso sempre vai acontecer para grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, quando a gente divide os elementos correspondentes da mesma linha na tabela, nós vamos ter sempre o mesmo valor. Vai ter sempre uma constante, que é a constante de proporcionalidade entre as grandezas. Outra coisa que a gente pode notar, que a razão entre elementos de uma mesma coluna forma uma proporção com a razão entre elementos correspondentes da outra coluna. Então, por exemplo, se eu pegar 1 e dividir por 2, né, então uma razão entre elementos da mesma coluna vai ser igual à razão dos elementos correspondentes da mesma coluna. Então, vai ser igual a 6 sobre 12. Né? Então, nós temos aqui uma proporção. Ó, 1 está para 2, assim como 6 está para 12. De fato, né, se a gente multiplicar em cruz aqui, ó, 1 vezes 12, a gente tem 12. 6 vezes 2, a gente também temos 12. Vamos montar aqui uma outra só para vocês verem. Se eu pegar aqui, ó, a razão de 2 para 3, isso vai ser igual à razão dos elementos correspondentes da outra coluna. Então, 12 sobre 18. Então, 2 está para 3, assim como 12 está para 18. De fato, vejam que quando a gente multiplica 2 por 18, a gente tem 36, e quando a gente multiplica 3 por 12, nós também temos 36, né? Então, forma uma proporção. Vamos ver agora um exemplo de grandeza inversamente proporcional. Nós vamos considerar aqui um percurso de 240 quilômetros. E aí vamos supor que a gente comece fazendo esse percurso a uma velocidade média de 40 km por hora. Então, para fazer esse percurso, nós vamos gastar 6 horas, né? Basta dividir 240 por 40 e aí a gente vai ter o tempo de percurso. Se a gente aumentar essa velocidade média para 80 km por hora, então nós vamos gastar 3 horas. Se nós aumentarmos essa velocidade para 120 km por hora, então a gente vai conseguir fazer o percurso em 2 horas. Então, o que nós podemos observar aqui? Ó? Quando a gente dobrou a velocidade de 40 para 80, o tempo foi dividido por 2. Né? Então, a velocidade aumenta em 2 vezes, porém o tempo diminuiu em 2 vezes.
Quando a gente dobrou a velocidade por 3, então o tempo que a gente gasta para fazer o percurso de 240 ficou reduzido em 3 vezes, né? Então a gente aumentou a velocidade em 3 vezes e o tempo diminuiu em 3 vezes. Então o que nós temos aqui são grandezas inversamente proporcionais. Então a velocidade média e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então, o que são duas grandezas inversamente proporcionais, tá? Quando a gente aumenta uma delas, a outra diminui na mesma razão. Ou seja, quando a gente aumenta uma delas um certo número de vezes, a outra diminui no mesmo número de vezes. Ou ainda, quando a gente diminui uma delas, a outra aumenta na mesma razão. Então, quando uma está aumentando, a outra está diminuindo. Para grandezas inversamente proporcionais, a gente tem o seguinte, que quando a gente multiplica elementos correspondentes da mesma linha, nós dá sempre o mesmo valor. Então, vejam que quando a gente multiplica 40 por 6, nós temos 240. Quando a gente multiplica 80 por 3, nós também temos 240. E quando a gente multiplica 120 por 2, isso também dá 240. Então, a multiplicação dos elementos correspondentes da mesma linha dá sempre o mesmo valor, vai dar sempre uma constante. Então, isso sempre acontece para grandezas inversamente proporcionais. Então, o número 240, ele é chamado de constante de proporcionalidade inversa entre as grandezas. Uma outra coisa que eu queria que vocês observassem, e isso vai ser de fundamental importância quando a gente estiver resolvendo regra de 3 que envolvem grandezas inversamente proporcionais, é que a razão entre elementos de uma mesma coluna forma uma proporção com a razão inversa entre elementos correspondentes de outra coluna. Então, o que eu estou falando aqui? Ó? Que quando eu monto a razão entre 40 e 80, isso é igual à razão inversa entre os elementos correspondentes, né, da outra coluna. Então, se eu fosse pegar a razão correspondente, né, dos elementos da outra coluna, seria 6 e 3. Mas aqui eu estou falando, ó, que a razão entre elementos de uma mesma coluna forma uma proporção com a razão inversa entre elementos correspondentes de outra coluna. Então, aqui, ó, 40 sobre 80 forma uma proporção com a razão inversa de 6 sobre 3. A razão inversa é 3 sobre 6. Então, eu inverto aqui, tá? Então, a razão inversa de 6 sobre 3 é 3 sobre 6, tá? Então, o que tá falando, o que eu falei anteriormente é justamente isso aqui, que 40 está para 8, assim como 3 está para 6. Vejam só que isso de fato dá uma proporção, né? Para verificar que é uma proporção, a gente pode verificar que a propriedade fundamental da proporção é satisfeita, ó. 40 vezes 6 dá 240 e 80, que é 80, gente, desculpa. 80 sobre 3 também dá 240. Vamos tentar aqui com outras linhas, ó. Se a gente pegar aqui 80 sobre 120, isso vai formar uma proporção com a razão inversa dos elementos correspondentes da outra coluna. Então, a razão inversa, a razão, né, seria 3 sobre 2 e a razão inversa é 2 sobre 3. Vejam só, se eu multiplicar 120 por 2, isso vai dar 240. E se eu multiplicar 80 por 3, isso também vai dar 240. Então, aqui, de fato, nós temos uma proporção. Então, como eu falei, quando nós formos resolver regra de 3 simples e composta, vai ser de fundamental importância a gente identificar quando que duas grandezas são diretamente e inversamente proporcional. Então, aqui eu trouxe uns exercícios para nós identificarmos, né, quando duas grandezas são diretamente proporcional e quando são inversamente proporcional. Vamos pensar aqui, ó, no item A. O número de erros em uma prova de múltipla escolha e a nota obtida, supondo que todas as questões valem a mesma pontuação. Então, as duas grandezas aqui envolvidas, né, nessa sentença é o número de erros de uma prova e a nota obtida. E aí a gente pode fazer a seguinte pergunta. Quando aumenta o número de erros de uma prova, a nota obtida
ela aumenta também ou diminui, né? É claro que quanto mais erros numa prova, menor é a nota obtida. Então, uma grandeza, quando aumenta, o número de erros aumenta, a nota obtida ela diminui. Então, as grandezas, elas são inversamente proporcionais. Olha aqui agora essa sentença. A quantidade de impressoras em uma gráfica e a quantidade de folhas que podem ser impressas em um dia. Quanto mais impressoras nós tivermos na gráfica, mais folhas a gente consegue imprimir em um dia. Então, se o número de impressoras aumenta, a quantidade de folhas inversas, a quantidade de folhas impressas também aumenta. Então, um aumentou, a outra grandeza também aumentou, nós temos duas grandezas que são diretamente proporcionais. A quantidade de alimento e o número de dias que poderá sobreviver um náufrago com essa quantidade de alimentos, tá? Então, quanto maior a quantidade de alimentos, mais dias o náufrago consegue sobreviver. Então, se eu tenho mais alimentos, mais dias o náufrago consegue sobreviver. Então, as duas grandezas são diretamente proporcionais. No item D, o número de operários e o tempo necessário para eles construírem uma casa. Se eu aumentar o número de operários, trabalhando na construção de uma casa, é claro que eles vão construir a casa em menos tempo. Então, quando o número de operários aumenta, o tempo necessário para construir a casa diminui. Então, uma aumentou, a outra diminui. Então, as duas grandezas são inversamente proporcionais. Bom, pessoal, então é isso. Na aula de hoje, nós vimos o que são grandezas diretamente proporcionais. Vimos grandezas inversamente proporcionais. E na próxima aula, então, nós começaremos a ver regra de 3 e nós veremos a regra de 3 simples. E aguardo vocês lá.